Imagine um tempo em que o mundo ainda respirava o mesmo ar dos deuses. As montanhas eram templos, os rios eram oráculos e a terra, o grande corpo sagrado da Mãe. Nesse tempo, a serpente não era temida, era reverenciada. Ela representava o mistério da vida em constante movimento. O ciclo que começa, morre e renasce infinitamente. As antigas civilizações a observavam com atenção, silenciosa, paciente, de olhar fixo e corpo que se move como uma onda. Para elas, a serpente era o reflexo da própria energia da criação, invisível, mas viva, pulsante, capaz de gerar e destruir, de curar e ferir. E, acima de tudo, era o símbolo do poder que dorme dentro de cada ser humano. No Egito Antigo, a serpente era a Uraeus, o emblema sagrado que adornava a testa dos faraós. Ela representava a força vital que subia pela coluna e despertava o olhar do Deus interior. Uraeus não era apenas um adorno real, mas o sinal de que aquele que a portava havia dominado o fogo espiritual, o mesmo fogo que dá visão, coragem e sabedoria. Dizia-se que quando esse fogo se erguia, o faraó se tornava um canal vivo do sol. Ra era o homem unido ao divino, a matéria iluminada pela serpente da consciência. Na Índia, esse mesmo princípio recebeu o nome de Kundalini. Não uma serpente física, mas uma energia espiritual adormecida na base da coluna vertebral, como uma espiral de luz esperando para acender. Quando despertava, subia pelos 7 centros de poder, os chakras, purificando, curando e expandindo a consciência até que o indivíduo se unisse ao todo. O despertar da Kundalini era considerado um renascimento, a morte do velho eu e o nascimento do ser iluminado. Já entre os gregos, a serpente estava ligada à medicina e à imortalidade. O deus da cura, Asclépio, segurava um bastão entrelaçado por uma serpente, símbolo que até hoje representa a arte médica. Para eles, a serpente possuía o dom da renovação, pois era capaz de trocar sua pele e surgir novamente, limpa e rejuvenescida. Esse gesto simples de se despir da pele antiga era visto como uma metáfora profunda para a alma humana. Assim como a serpente, o homem deve abandonar o que já não lhe serve, crenças, dores, identidades, para renascer em si mesmo. Nas civilizações mesopotâmicas, o mesmo símbolo aparece. A deusa Ningishzida, representada por 2 serpentes entrelaçadas, era chamada de Senhora da Árvore da Vida. Ela guardava o segredo do equilíbrio entre os mundos, o espiritual e o terreno, e seus templos eram dedicados ao estudo dos ciclos da natureza, da fertilidade e da cura. Mais tarde, essa mesma imagem das 2 serpentes entrelaçadas se tornaria o caduceu, símbolo do equilíbrio entre as forças opostas, luz e sombra, masculino e feminino, espírito e matéria. A serpente, portanto, não era o símbolo do mal, como foi interpretado séculos depois. Ela representava a inteligência da natureza, o poder de transmutar, a eterna espiral da criação. O movimento serpentino é o mesmo que encontramos no DNA humano, nas espirais das galáxias e no fluxo das marés. É a assinatura divina que permeia toda a vida. Mas por que esse símbolo, antes tão sagrado, tornou-se temido? Talvez porque ele representa a verdade que o homem mais teme, a transformação. A serpente ensina que nada permanece o mesmo, que tudo o que é vivo precisa morrer para poder renascer. E o ser humano, tão apegado à estabilidade, teme o processo do desapego e da mudança. Por isso, o símbolo da serpente foi sendo banido das religiões oficiais, transformado em inimigo, em tentação, em figura sombria. Mas nas tradições esotéricas, ela permaneceu, escondida, mas viva. Os antigos diziam que a serpente é a guardiã do limiar. Ela vive entre mundos, desliza sobre a terra, mas também mergulha nas profundezas e se ergue em espirais para tocar o céu. Por isso, é o arquétipo perfeito da ponte entre o humano e o divino. Representa a alma em sua jornada de autoconhecimento, um caminho que exige coragem para mergulhar nas sombras e humildade para ascender à luz. O ato de a serpente trocar de pele simboliza a morte iniciática, presente em todas as tradições místicas. O iniciado precisa morrer para sua identidade antiga, despir-se de tudo o que o prende, para renascer como um novo ser, consciente,
desperto, livre. Esse é o verdadeiro significado da serpente que devora a própria cauda, o Ouroboros. O ciclo eterno de morte e ressurreição, de fim e começo, de destruição e criação. Ela mostra que o universo é uma espiral sem fim e que cada fim é apenas o início de outro caminho. No coração desse símbolo repousa o maior ensinamento das antigas sacerdotisas. A vida é um eterno movimento entre opostos. Não há luz sem sombra, nem nascimento sem morte. O poder da serpente está em aceitar o fluxo, em dançar com o mistério, em se deixar guiar pela força vital que tudo permeia. E talvez por isso as sacerdotisas serpentes a escolhessem como seu emblema, porque sabiam que a serpente é o espelho da alma desperta, aquela que conhece o segredo da regeneração, que pode cair e levantar, morrer e renascer infinitas vezes. Na sabedoria delas, compreender a serpente era compreender a si mesmo, e compreender a si mesmo era tocar o mistério da eternidade. Assim, antes que o símbolo fosse corrompido, ele ensinava que cada um de nós carrega dentro de si a mesma serpente que sobe, vibra e desperta. Ela é a força que renova o corpo, a alma e o espírito, a mesma que move os astros, que floresce nas árvores e que pulsa no coração humano. A serpente é o caminho da vida, da morte e da ressurreição, o mistério mais antigo do mundo, escondido sob a pele da própria criação. Em cada época, sob diferentes nomes e rostos, a sabedoria da serpente se manifestou através das mulheres. Elas foram chamadas de sacerdotisas, oráculos, curandeiras, profetisas, mas antes de tudo, eram guardiãs do poder do espírito que se move na matéria. Quando o mundo ainda era governado pelo equilíbrio entre o masculino e o feminino, as antigas escolas de mistério eram templos vivos de energia, e nelas atuavam as irmandades sagradas, lideradas por mulheres que compreendiam o segredo da criação. Entre essas linhagens, 3 se destacam na memória mítica da humanidade: as irmandades de Ísis, Lilith e Sofia. 3 faces de um mesmo princípio, 3 chaves do mesmo mistério: o despertar da consciência divina através do poder feminino. No coração do Egito Antigo, às margens do Nilo, erguia-se o templo de Ísis, a deusa mãe. Seu nome significava aquela que possui 1000 nomes, pois ela era a própria natureza em todas as suas formas: mãe, amante, curadora, feiticeira e rainha. As sacerdotisas de Ísis eram conhecidas como as filhas da serpente solar, mulheres treinadas desde jovens na arte da cura, na leitura dos astros e na ciência do corpo sutil. A iniciação isíaca não era simples. Elas passavam por longos períodos de silêncio, purificação e meditação nas águas do Nilo. Aprendiam a movimentar a energia vital através da respiração e do som, entoando cânticos que imitavam o sibilo da serpente, o som primordial da criação. Dizia-se que, ao dominar esse som, a sacerdotisa podia curar, invocar forças e abrir portais entre o mundo físico e o espiritual. Nas cerimônias lunares, elas vestiam mantos brancos e coroas com o símbolo da serpente dourada na fronte. Cada movimento era um gesto ritual, uma linguagem oculta que traduzia os mistérios da alma. O objetivo final era tornar-se uma com Ísis, fundindo a própria consciência com a Mãe Divina. Quando isso acontecia, diziam que a energia da serpente subia pela coluna até o coração, e a mulher se tornava um canal vivo da luz estelar. A serpente se fazia estrela. Muito antes de ser demonizada pelos textos posteriores, Lilith era reverenciada como a encarnação da liberdade feminina e da força instintiva da vida. Nas tradições sumérias, ela aparece como Lilitu, o vento noturno que dançava sobre as areias do deserto, símbolo do poder indomável da alma. Ela representava a mulher que não se curva, aquela que reconhece sua luz e sua sombra e se recusa a ser reduzida. As sacerdotisas de Lilith eram chamadas de as Filhas da Noite e realizavam seus rituais sob a lua crescente. Elas acreditavam que o verdadeiro poder espiritual nascia da aceitação completa do ser, inclusive de seus desejos, emoções e paixões. Para elas, a serpente não era tentadora, mas guia, a força que leva o ser humano a confrontar sua própria verdade.
Através de danças espiraladas e cantos que ecoavam como trovões no deserto, as filhas de Lilith despertavam o fogo interno, o mesmo fogo da serpente Kundalini. Era o rito da integração, onde o instinto se tornava sabedoria e o corpo, templo do divino. Por isso Lilith foi temida e banida, porque ela representava o poder que não pode ser controlado, o poder da mulher desperta, consciente de sua divindade. As irmandades de Lilith preservaram o conhecimento do desejo como força criadora, e não como pecado. Elas ensinavam que a energia sexual, quando consagrada e equilibrada, é o veículo mais direto para a ascensão espiritual. A união entre dois seres conscientes era vista como o reflexo da união entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria. A serpente, nesse contexto, era o elo entre ambos, a energia viva que une os opostos e dá origem ao todo. Enquanto Ísis representava a mãe cósmica e Lilith o fogo da terra, Sofia simbolizava a sabedoria divina, a consciência que desce ao mundo para despertar a humanidade. Nas tradições gnósticas, Sofia é a centelha divina que se separa da plenitude e mergulha na matéria em busca de experiência e redenção. Ela é a luz que se esqueceu de si mesma para, através da dor e da busca, reencontrar o caminho de volta ao divino. As sacerdotisas de Sofia eram conhecidas como as Filhas da Luz, e seus templos existiam em silêncio, não como lugares físicos, mas como comunidades secretas de buscadoras. Elas meditavam sobre os mistérios da alma, estudavam as estrelas e interpretavam os símbolos dos sonhos. Acreditavam que a sabedoria não se encontrava fora, mas no coração que recorda. O símbolo da serpente para Sofia era duplo: a serpente caída, que rasteja na terra, e a serpente luminosa, que se ergue aos céus. Através dessa dualidade, as Filhas da Luz compreendiam o mistério da ascensão espiritual, descer a sombra, conhecer o erro, abraçar a dor e, então, ascender pela luz do autoconhecimento. Sofia ensinava que a verdadeira iluminação nasce da integração da experiência humana com a consciência divina. Nos textos gnósticos, ela é a companheira do Cristo cósmico, não em um sentido físico, mas energético. O Cristo representa a força solar, o princípio masculino da emanação. Sofia, a força lunar, o princípio feminino da sabedoria. Ambos juntos formam o símbolo da serpente dupla, o equilíbrio perfeito do universo. Ísis, Lilith e Sofia, 3 nomes, uma essência. Elas representam os 3 estágios da serpente interior: a energia que nasce, a força que se liberta e a sabedoria que retorna. São as guardiãs da alquimia espiritual, da transformação da consciência através do amor e da integração. Quando as sacerdotisas dessas 3 linhagens se reuniam, acreditava-se que o mundo espiritual se abria. O círculo formado por elas simbolizava o útero da criação, o espaço onde a energia serpentina podia fluir livremente, curando, transformando e iluminando todos os que estavam prontos para despertar. E embora essas irmandades tenham sido apagadas da história oficial, seus ecos ainda vivem nas tradições esotéricas, nos sonhos das mulheres sábias, nas danças do ventre, nos cânticos lunares e nas práticas de meditação que buscam reconectar corpo e alma. Hoje, Ísis, Lilith e Sofia não são apenas figuras mitológicas, são arquétipos da consciência feminina desperta, vozes que sussurram à alma humana. Lembra-te do que és. Tu és a serpente e a estrela. És o fogo e a sabedoria. És o princípio esquecido que retorna. E assim, no coração de cada buscador e buscadora, renasce a Irmandade das Serpentes, aquela que nunca morreu, apenas aguardou o tempo certo para ser lembrada. Por trás de todos os mitos, rituais e símbolos das antigas civilizações, havia um segredo tão poderoso que foi sussurrado apenas em templos silenciosos e escrito em linguagens que poucos poderiam compreender. Era chamado de muitos nomes: Kundalini, Sekhem, Chi, Prana, Ruach, Sofia Serpentes, mas todos apontavam para a mesma verdade. A serpente é a energia viva da criação, o sopro divino que habita o corpo humano. As sacerdotisas serpentes conheciam esse mistério. Elas sabiam que o ser humano é uma ponte entre o céu e a terra e que dentro de cada um existe uma força adormecida,
espiralada como uma serpente enrolada na base da espinha. Essa força é a própria essência da vida, o fogo oculto que sustenta o corpo, alimenta a mente e desperta a alma. Mas despertar essa energia não era tarefa simples, exigia disciplina, pureza, entrega e sabedoria. As tradições antigas descrevem a energia serpentina como uma chama líquida, um fogo sutil que se move silenciosamente pelos canais do corpo. Ela nasce no centro mais profundo do ser, na base da coluna, o berço da terra, dentro de nós. Ali ela repousa, dormindo por eras, aguardando o chamado do coração desperto. Quando o iniciado começa sua jornada interior, através da meditação, da respiração consciente, da oração e do silêncio, essa energia começa a se mover. Ela sobe, lentamente, passando pelos 7 portais sagrados, os chakras, os vórtices de luz que conectam o corpo físico ao espiritual. A cada portal aberto, o ser humano se transforma, medos são queimados, a mente se purifica e a percepção da realidade se expande. Mas a serpente não é apenas luz, ela é dual, fogo e água, criação e destruição, cura e loucura. Por isso as sacerdotisas a tratavam com reverência e cuidado. Sabiam que o poder da serpente só podia ser despertado quando o coração estava limpo, quando o ego havia se rendido e a alma se tornava receptiva à vontade divina. De outra forma, o mesmo fogo que ilumina pode consumir, e o mesmo sopro que cura pode enlouquecer. As sacerdotisas serpentes usavam 3 chaves para dominar o poder interno: o som, a respiração e o movimento. O som era o primeiro portal. A vibração cria a forma, e elas sabiam disso milênios antes da ciência moderna. Entoavam mantras e cânticos em tons que ressoavam com diferentes centros do corpo, ativando as correntes sutis da energia vital. Alguns sons eram como o sibilo da própria serpente, uma nota contínua que fazia o corpo inteiro vibrar. Dizia-se que, quando o som era puro, a serpente acordava e começava sua ascensão, guiada pela intenção da voz. A respiração era a segunda chave. Respirar, para elas, era mais do que um ato biológico, era o próprio milagre da vida. Chamavam o ar de sopro divino, pois acreditavam que cada inspiração era um beijo de Deus. Aprender a respirar era aprender a conversar com o universo. Em seus rituais, praticavam respirações profundas, alternadas, ritmadas, capazes de expandir a consciência e abrir os canais por onde a energia serpentina fluía. E, por fim, o movimento. Os corpos das sacerdotisas dançavam em espirais lentas, sinuosas, imitando o deslizar da serpente. Cada gesto tinha um propósito energético. Cada curva do quadril guiava o fluxo ascendente do fogo interior. Essas danças sagradas eram muito mais que arte, eram tecnologia espiritual. Com elas, o corpo se tornava templo, e o templo se tornava portão. O objetivo dessas práticas não era poder, mas transformação. A serpente, ao subir, queimava as impurezas do ser. O medo se tornava coragem, o desejo se tornava amor, a ignorância se transformava em sabedoria. Era um processo de morte e renascimento interiores, em que o antigo eu morria para dar lugar ao novo. Essa era a verdadeira alquimia espiritual. Não a que transformava chumbo em ouro físico, mas aquela que transformava o ser humano comum em um ser divino. Os textos herméticos chamavam isso de opus magnum, a grande obra. As sacerdotisas chamavam de o despertar da serpente, o momento em que a energia divina antes adormecida se funde ao espírito consciente, criando um novo estado de ser. Dizia-se que, quando a serpente alcançava o topo da cabeça, o iniciado via a si mesmo como realmente é, um fragmento de eternidade, uma centelha do todo. Nesse instante, o eu e o divino se tornam um só, e o ser desperta para uma consciência onde não há separação, apenas unidade. Por séculos, esse conhecimento foi passado de boca em boca, de mãe para filha, de sacerdotisa para discípula. Era o tesouro mais sagrado do mundo antigo. Mas com o advento das religiões que temiam o poder do corpo e do feminino, a serpente foi condenada. O que antes era símbolo de iluminação passou a ser retratado como símbolo da queda, e assim, o segredo foi escondido sob véus de alegorias e metáforas. Nos textos gnósticos,
Ele sobreviveu disfarçado. A serpente do Éden que oferece o fruto proibido é, na verdade, a sabedoria que desperta o homem para o conhecimento de si mesmo. Em outras tradições, o mesmo princípio aparece como o dragão adormecido, o fogo dos alquimistas, a chama do Espírito Santo. Todos falam da mesma força, a energia serpentina que habita o ser humano e que, quando desperta, o torna semelhante aos deuses. Hoje, a ciência começa a compreender o que os antigos já sabiam. Os impulsos elétricos que percorrem a coluna, a energia bioelétrica que sustenta o corpo, o DNA em forma de dupla espiral, tudo ecoa o mesmo símbolo, o mesmo movimento da serpente. A sabedoria antiga não era superstição, era uma linguagem metafórica para realidades profundas do corpo e da consciência. As antigas sacerdotisas serpentes sabiam que chegaria um tempo em que a humanidade, perdida entre o material e o espiritual, precisaria reencontrar o equilíbrio, e é neste tempo que vivemos agora. O símbolo da serpente ressurge em sonhos, meditações, sincronicidades. Ela volta a sussurrar aos corações sensíveis. Desperta, lembra-te do que és. O conhecimento oculto da serpente não é mais um segredo, é um chamado. Um convite para reconectar o corpo e a alma, para transformar o instinto em consciência, o desejo em sabedoria e a vida em uma jornada de ascensão. E assim como nas antigas escolas de Ísis, Lilith e Sofia, o verdadeiro templo continua dentro de cada ser, porque o altar da serpente está no corpo humano, a mais perfeita criação divina. E aquele que aprende a despertar a serpente interior torna-se o que os antigos chamavam de filho da luz, um ser que não teme a morte, porque já aprendeu a renascer. Durante milênios, o símbolo da serpente foi venerado como expressão da energia vital e do poder feminino divino. Porém, com o passar dos séculos, essa reverência se transformou em medo. A serpente, antes vista como portadora da sabedoria e do renascimento, foi convertida em um emblema de traição e pecado. Essa mudança não foi acidental. Ela marcou o início de um longo processo de apagamento, uma queda simbólica e espiritual que lançou as antigas sacerdotisas serpentes nas sombras da história. Quando as antigas religiões da deusa começaram a ser substituídas pelos cultos patriarcais, o poder espiritual feminino foi gradualmente silenciado. As sacerdotisas que guardavam os mistérios da terra, da cura e da regeneração foram perseguidas e suas tradições destruídas. Templos dedicados a Ísis, Inanna, Asherá e Sofia foram saqueados, seus rituais profanados, seus símbolos distorcidos. A serpente, que antes representava o ciclo da vida e o despertar da consciência, foi reinterpretada como a tentadora, a inimiga da obediência e da ordem divina masculina. O mito bíblico do Éden consolidou esse novo paradigma. Lilith, a mulher que se recusou a se submeter, foi transformada em demônio. Eva, a buscadora do conhecimento, foi amaldiçoada por escutar a serpente. A mensagem era clara. O despertar espiritual feminino, simbolizado pelo contato com o conhecimento proibido, deveria ser suprimido. A serpente e as mulheres que falavam sua linguagem sagrada tornaram-se símbolos do perigo, da heresia, da perdição. Mas o que realmente caiu não foi apenas a imagem da serpente, foi a conexão da humanidade com a sabedoria interior. A queda representou o esquecimento da união entre o humano e o divino, o afastamento da energia vital que sustentava o equilíbrio entre luz e sombra, espírito e matéria, masculino e feminino. Quando a serpente foi condenada, o corpo também foi, e com ele, a natureza, o desejo, o prazer e a intuição, todos elementos que pertenciam ao domínio das antigas sacerdotisas. Durante a ascensão das religiões monoteístas, as últimas escolas dos mistérios serpentinos se refugiaram nas margens do mundo conhecido. Algumas se ocultaram nas tradições gnósticas e herméticas. Outras se dispersaram em pequenos grupos que transmitiam o conhecimento de forma velada, através de símbolos, cânticos e gestos secretos. A sabedoria da serpente tornou-se subterrânea, não desapareceu, mas se recolheu, aguardando o tempo propício para emergir novamente. A queda foi, portanto, uma transição de consciência. O que era a vivência direta do divino se tornou dogma.
O que era experiência foi transformado em crença. O silêncio imposto às sacerdotisas serpentes não foi apenas físico, mas vibracional, uma ruptura na frequência espiritual da Terra. O conhecimento passou a ser mediado por estruturas hierárquicas e a energia vital feminina reduzida a tabu. Por trás da superfície desse silêncio, porém, algo permaneceu pulsando. Como o veneno e o antídoto que coexistem na mesma serpente, as antigas sacerdotisas compreenderam que o esquecimento fazia parte do ciclo. Assim como a cobra troca de pele, a sabedoria também precisava morrer para renascer. Cada mito que distorceu a verdade guardava, em seu âmago, o código para a sua própria restauração. Hoje, à medida que a humanidade desperta para novas formas de espiritualidade e consciência, o sussurro da serpente volta a ser ouvido. O silêncio começa a se romper. O feminino sagrado, reprimido, difamado, exilado, retorna do abismo para restaurar o equilíbrio perdido. O que antes foi queda, agora se revela como preparação para a ascensão. E nesse retorno, as antigas sacerdotisas serpentes, as filhas de Ísis, Lilith e Sofia, erguem novamente a voz da sabedoria que conecta todos os mundos. O som que ecoa não é o da serpente rastejando na terra, mas o da energia Kundalini, despertando no interior da alma humana, lembrando-nos de que o verdadeiro pecado não foi comer o fruto do conhecimento, mas ter esquecido o sabor da liberdade. Durante milênios, o eco das sacerdotisas serpentes permaneceu adormecido nas dobras do tempo, oculto sob os escombros das civilizações e o peso das religiões dogmáticas. Mas nenhum silêncio é eterno. O que é verdadeiro sempre encontra caminho para renascer. E hoje, em meio à crise espiritual e ao colapso dos antigos paradigmas, o chamado das filhas da serpente começa a ser ouvido novamente, suave, porém irresistível, como um cântico ancestral que desperta a memória esquecida da alma humana. Essas filhas não são apenas mulheres, mas consciências despertas, almas que reconhecem dentro de si o poder cíclico da serpente, o fluxo contínuo de morte e renascimento que guia a evolução da vida. Elas ressurgem em todo o mundo, nos templos invisíveis da mente e do coração, restaurando os fios da sabedoria perdida. Muitas não lembram conscientemente de quem foram, mas sentem o chamado. Uma sensação profunda de retorno, de missão, de reconexão com algo que o mundo tentou apagar. A lembrança de que a energia divina não tem gênero e que o espírito feminino é o portal para a totalidade. O retorno das filhas da serpente não acontece em templos de pedra, mas nos templos vivos do corpo e da consciência. Cada despertar é um rito, cada cura, uma iniciação. O corpo volta a ser o altar e a energia vital, outrora reprimida, é redescoberta como instrumento sagrado de ascensão. O fogo serpentino, conhecido nas tradições orientais como Kundalini, começa a se mover novamente na humanidade. Ele sobe pela espinha, atravessa os chakras e acende o templo interior que havia sido esquecido. Essas sacerdotisas modernas não vestem túnicas brancas nem se escondem em cavernas. Elas caminham nas cidades, entre multidões silenciosas e lúcidas. São curadoras, artistas, cientistas, místicas, mães, professoras e buscadoras. Elas manifestam o equilíbrio entre razão e intuição, entre ciência e espírito. Sua missão não é reconstruir templos antigos, mas reativar o templum interior, o santuário que habita em cada ser humano. O retorno também é um ato de reconciliação. As filhas da serpente não vêm para se vingar do patriarcado, mas para dissolver a dualidade que separou os mundos. Elas compreendem que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em unir. Assim como a serpente se enrola sobre si mesma formando o Ouroboros, símbolo da eternidade, o caminho do despertar é o caminho da integração, luz e sombra, masculino e feminino, céu e terra. Antigas profecias, desde as tradições gnósticas até os mitos orientais, anunciaram esse tempo. O tempo em que o feminino sagrado ressurgiria para restaurar o equilíbrio perdido. É o retorno de Sofia, a sabedoria divina, o reerguer de Ísis, a curadora do corpo e da alma, o renascer de Lilith, a força indomada que recusa a submissão e reivindica a liberdade espiritual. Cada uma dessas forças arquetípicas
desperta dentro das filhas da serpente, não como entidades externas, mas como aspectos da consciência cósmica se manifestando no humano. O mundo moderno, fragmentado pelo excesso de razão e pelo distanciamento da natureza, começa a sentir os efeitos dessa reativação. As estruturas antigas, políticas, religiosas e culturais, tremem diante do retorno dessa energia, pois o que está emergindo não é apenas um movimento espiritual, mas uma mudança de paradigma. A serpente, símbolo da transmutação, está iniciando um novo ciclo para a humanidade, o da consciência unificada. As filhas da serpente sabem que o despertar não é fácil. Ele exige que cada um enfrente suas próprias sombras, o veneno que se acumulou no inconsciente coletivo. É preciso purificar o medo, a culpa e o dogma que envenenaram a alma humana. Mas é exatamente esse veneno que se torna, quando compreendido, o remédio. Assim como o veneno da serpente pode curar, o sofrimento da humanidade é o catalisador da sua transformação. O retorno das filhas da serpente é o retorno da sabedoria da Terra. É o chamado para reconectar-se com o pulso vivo do planeta, com as águas, as florestas e os ciclos naturais. É o reconhecimento de que a espiritualidade não está acima da vida, mas dentro dela. Quando essa consciência se manifesta, a serpente interior desperta, não como símbolo de tentação, mas como força criadora, ascendente, regeneradora. E assim, o círculo se fecha. O que foi esquecido retorna. O que foi silenciado, canta. A serpente se ergue novamente, não para destruir o mundo, mas para curá-lo, lembrando a todos que a verdadeira ascensão não é escapar da matéria, mas transformar a matéria em luz. As filhas da serpente voltaram, e através delas a antiga sabedoria respira novamente. O tempo do esquecimento terminou. O ciclo da ressurreição começou.